Olá, deusas! Muito boa Deus, noite! boa noite. Janaína Belli. Prazer, prazer, prazer! Prazer é meu. Olha só, tem uma pessoa aqui que eu não vou dizer fã não, mas gosta muito de você, que é minha irmã, a Etiele. Sério? Ai, que linda! Nossa, Então, que honra a gente atingir até as pessoas menorzinhas. Quantos anos ela tem? eu, eu acho que ela acabou de ganhar, ou não sei se foi um elogio, porque a criatura menorzinha já tem 21, 22, 23 anos. Já, quantos anos você tem? 20, 22 anos. Sério? Olha, 22. eu tenho umas seguidoras assim. Eu tenho umas seguidoras de 22, 23. Tem bastante. Eu achei que não ia ter tanto. E eu gosto, porque eu sei que elas já estão trilhando um ótimo caminho daí então, né? Graças a Deus. Nossa, isso me lembrou uma coisa. Foi bom, mas foi ridículo, sabe? Aconteceu no sábado. Eu tô numa festa, né? Uma festa legal, assim, de adolescente. Tá. E a mulher não quis me dar lembrancinha, não. Ela falou assim: não, você espera com os adolescentes, viu? Quando for, quando for sua vez. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei se eu fico feliz com isso, né? Porque uma pessoa jovem, né? Continua. Ou se eu fico chateada, porque eu queria a lembrança dos adultos, né? Opa, Acontece, vamos levar na piada, né? é verdade. Gente, obrigada, viu, pela presença de vocês aqui. Obrigada. Belly, né? Belly, você gosta de chamar assim? Ou Janaína Belly, o que você prefere? Na realidade, elas começaram com Belle porque achavam mais cortejante. Ai, vamos chamar ela pelo sobrenome, né? E eu acabei recebendo com bastante alegria, com bastante respeito, porque acho interessante, a gente lembra a nossa família, né? Lembra a nossa história, né? E gostei. Então, elas me chamam de Belle, geralmente. Pois é, e Belly é muito bonito. Obrigada, obrigada. É um sobrenome italiano, ele é bem forte na família. Então, Janaína, você sempre foi assim, né, Belly? Belly, você sempre foi assim, essa mulher feminina, doce, ou teve um processo de transformação? Se apresenta aqui pra gente, né? Fala pra nós como que Uhum. aconteceu isso, você sempre teve essa feminilidade aflorada? Ok, né? Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Belli, né? E eu trabalho com as mulheres como mentora de mulheres, já vai fechar um ano de comunidade aqui no Instagram. E eu entrei com esse objetivo porque eu passei por um grande processo de florescimento, de amadurecimento, e percebi que uma forma de servir o mundo, de servir as pessoas, era passar esse processo, entregar esse processo, né, que eu passei com muito esforço, foi muito árduo, passei por coisas extremamente tristes e desmotivantes, mas mesmo assim eu percebi que era capaz, era possível. E eu acredito que muitas estão passando por isso, se questionando: será que é capaz? Será que é possível, né, alcançar uma pessoa melhor, uma pessoa com mais presença, uma pessoa com segurança de si? E isso é extremamente possível, porque eu sei que muitas vezes olhar para a história do outro, a gente busca comparar coisas semelhantes. E se não tiver coisas semelhantes, aquilo parece ser tão distante, né? Parece ser tão difícil de alcançar. Então, eu faço questão de entregar aqui alguns fatos da minha história para vocês compreenderem que muitas das coisas que a gente passa tem como utilizar como ferramenta propulsora, será que é isso a palavra? Para você ir para frente, né? Pegar como uma corrente, qual que é a palavra do navio? Motivação? Não, ancorar a sua esperança lá na frente, porque você, todas nós temos esperança em algo, só que se a gente não ancora, né, que é o grande símbolo da esperança, é uma âncora, e quando a gente coloca no lugar certo, você vai passando por esses processos. Eu vou falar para vocês aonde que eu ancorei a minha esperança, né? Aonde que você ancora
Por quê? Porque se você ancorar no local errado, você desiste. Amanhã, depois, você vai desistir desse processo. E para você não desistir, eu vou te entregar aqui alguns pensamentos, né? Vamos lá. Eu, quando era pequena, eu tinha muitos sonhos de estar num relacionamento como aquele filme do Jardim Secreto. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. Mas o filme Jardim Secreto são duas crianças que encontram um jardim que estava abandonado dentro da própria, do próprio local ali daquela família, no mesmo pátio, né? E eles encontraram esse jardim e começaram a restaurar. Esse jardim ele começou a ser restaurado de forma mágica. Eu olhei para aquilo, achei muito interessante, porque muitas vezes a gente está com a nossa vida toda desordenada e a gente quer que realmente venham as flores e floresça, que venham as coisas e renasce de uma forma espontânea. Quando a gente é criança, a gente quer muito isso. Então eu fui muito esperançosa quando pequena. Eu tinha, inclusive, essa esperança de estar aqui falando com as pessoas. Eu sempre tive isso. Só que o que aconteceu? Quando eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, a minha mãe se separou, teve 3 casamentos. Eu não conhecia o meu pai, então eu sofri muito com isso. Sofri com um padrasto que realmente transparecia muita raiva, né, nessa criação. Ele transparecia muita raiva em mim. Só que eu estou falando isso aqui para vocês e quero que fique claro que eu não estou falando para vocês sentirem tristeza ou algo do tipo. Eu quero que vocês compreendam que quando as pessoas passam por isso na vida de vocês, no passado, no presente, elas estão em uma situação, elas não são isso, tá? Então, a minha mãe cuidou de mim naquela forma, meu padrasto fez o que fez, pelo nível de consciência que eles tinham no momento. Se eu me apegar às características que eu recebi no passado, eu não vou conseguir florescer, né? Eu não vou conseguir me transformar, porque eu vou ficar me apegando àquilo. Então, é uma frase que eu acabei estruturando, inclusive, aqui no Instagram. Você não é, você está, né? E se você está em algo, significa que pode ser modificado. Você pode modificar uma emoção, você pode modificar um perdão, e aí você vai florescendo nisso. Então, quando eu fui passando, na medida que eu fui crescendo e percebendo as pessoas indo embora e se movimentando, eu percebi que elas não eram só aqueles problemas, né? Elas não eram o que elas estavam me entregando. Elas eram mais coisas do que aquilo. Eu saí da casa da minha mãe aos 12 anos de idade, fui morar com os meus avós. Com 13 para 14, eu me casei. E aí eu passei por uma história bem difícil, porque 14 anos casada, né? 14 anos de idade, uma criança. Estava eu e o meu esposo instalados na 4ª camada da personalidade humana. Então, era muita busca por ser amada, muita busca de insegurança. Então, tinha muito esse medo de ser largada, medo de ser abandonada. E isso faz com que a gente não consiga falar em público, isso faz com que a gente não consiga impor, né, as nossas ideias, por conta dessa insegurança, por conta desse medo de quem eu sou. E quando eu percebi que era possível isso, foi quando eu olhei para fora e vi que tinha mulheres fazendo as coisas acontecerem, né? E aí você sempre tem alguém que você acaba sabendo a história dela e que ela passou por aquilo. E eu pensei, como que faz para passar por isso, né? Como que faz para sentir segurança mesmo ouvindo a vida inteira que você era uma pessoa que falava exageradamente, uma pessoa que falava espantosamente. Eu ouvi muito isso quando era pequena. Chegou uma época, acho que mais ou menos dos 8 anos até a minha adolescência, aí eu fiquei calada, porque eu ouvia, para de falar, né? A gente tem mania disso. Inclusive, eu quero falar aqui para as pessoas que são de família, que tem criança em casa, mulheres que estão mães, prestem atenção à forma que vocês falam com as crianças, porque você falar assim, ai, para de falar, fica calada, abaixa o tom. A gente tem a mania de falar isso de forma ríspida. Isso. Você fala muito, eu ouvi muito Você isso. fala muito. Essas falas, o adulto tem porque ele tem medo e insegurança de ser oprimido por alguém. Nossa, eu não posso passar vergonha. Esse é meu filho. Ele precisa tomar as rédeas assim como eu.
Então, o adulto ele fica com esse modelo egoísta na mente dele, né? Fique quieto e acaba que diminui, né, as potências daquela criança. Ela acaba se sentindo inferior, achando que essas coisas que ela está ouvindo é sobre ela. Então, eu ouvi muito que eu era estabanada, eu ouvi muito que eu era esquecida, né? Que eu não tinha mente para lembrar das coisas. E se você se apegar a essas características, você vai acabar sendo isso quando adulta. Então eu percebi que eu não era essas informações e que para me modificar eu precisava fazer um movimento novo, né? Porque os mesmos movimentos não geram novos resultados. A gente não para perceber isso, né? Que se tu ficar sempre fazendo isso aqui, logo meu braço vai doer. E por que eu fico fazendo isso ainda? Né? Eu tô tendo o mesmo resultado. Então eu fui atrás de livros, eu fui atrás de filosofia, e uma das coisas que eu mais agradeço na minha vida é encontrar a filosofia. A filosofia fez com que eu olhasse para a minha vida e achasse beleza nela. Né? Enquanto você não abraça a sua história, enquanto você não abraça a sua família, né? Enquanto você não olha para eles com gratidão, apesar de todas as coisas, você não consegue dar o próximo passo, né? E agora eu quero falar para vocês sobre uma bolha, né? Quem se sente dentro de uma bolha? Comentem aqui. Beli, eu me sinto dentro de uma bolha. Beli, eu também. Eu me sinto dentro de uma bolha. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar muito isso com vocês aqui, tanto para as minhas seguidoras como para as seguidoras da Tati, que é o seguinte. Quando a gente está dentro de uma bolha, a gente segue um padrão. Que bolha que você está hoje? Beli, você está numa bolha? Eu estou. Eu estou numa bolha. Eu vou te explicar quais são as características, quais pessoas estão dentro da minha bolha. E aí você pode dizer se você quer sair da bolha que você está e entrar na minha, ou se você já está dentro da minha bolha, para poder adquirir os mesmos resultados que eu, né? Para poder alcançar esse mesmo florescimento. Através dessa informação que a gente pode criar uma linha do tempo nova para florescer a personalidade, florescer a feminilidade e poder servir as pessoas da melhor forma possível. Então vamos lá. Quando eu saí do meu Instagram antigo, eu estava numa bolha que tinha lá esquerdistas, direita, e eles estavam brigando entre eles, o feminismo, né? E Anitta bombando, Luísa Sonza bombando. Era isso, essa era a bolha. Quando eu saí de lá, eu entrei numa bolha onde tem intelectuais. Então a minha bolha hoje tem Ítalo Marcilli, a minha bolha hoje tem Nova Acrópole, que é a escola de filosofia gratuita espalhada para o mundo, uma das melhores escolas de filosofia gratuita. Então eu tenho pessoas extremamente intelectuais aonde eu sigo. Eu selecionei as pessoas que eu sigo, né? Então dentro dessa bolha, as pessoas modificaram totalmente. Por que que você precisa entrar nessa bolha? Porque se você continua nessa antiga, você vai olhar para o lado, com quem você vai buscar a sua esperança? Para onde você vai ancorar? Você não tem aonde. Você não tem com quem você se comparar para ser melhor. Então, é necessário largar, né? Às vezes a gente tem medo para se sentir solitário. Ai, meu Deus. E se eu for careta, né? Muitos falam isso para mim nas consultorias. Beli, e se eu me sentir careta? Eu falo, eu te dou uma semana para você não se sentir mais careta e se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Entrar nessa bolha. Então, você No começa... caso, é que todos nós temos, né, essa bolha. Todos nós temos essa bolha. Todas O nós. que você está dizendo é que tem que entrar intencionalmente numa bolha que te leva para o crescimento e para o amadurecimento. Exatamente. Inclusive, muitas vezes a gente começa a estudar, né, sobre feminilidade, sobre com pessoas intelectuais como o Ítalo Marcilli, às vezes você se sente um pouco deslocado, né? Você fala, eu vou falar com quem a respeito disso? E você precisa que alguém vá com você, ou que você encontre pessoas, né, que façam parte dessa bolha para você se apegar. É isso que Exatamente. você está dizendo. E essa observação que tu fez é incrível porque representa o quê?
a falta de domínio pela solitude, né? As pessoas têm medo de estar sozinhas, morrem de medo. Isso é uma expressão muito forte das pessoas que estão na quarta camada, têm muito medo de ser solitária, de não ser ouvida, de não ser compreendida. E aí ela decide ficar com uma imagem forçada, fingir alguém que ela não é, fingir princípios para estar naquela bolha aonde ela se sente agrupada com pessoas, né? E só que quando a gente está na busca do conhecimento, a gente percebe que o conhecimento ele é árduo, ele não é facinho, ele não é gostosinho de início, né? É muito mais fácil eu estar vendo Netflix todos os finais de semana do que assistir um documentário e fazer anotações, né? A gente tem essa tendência. O vício da preguiça está instalado em todo ser humano. Então, essa preguiça, ela tende a bater na nossa porta todos os dias. Só que é algo que você precisa fazer essa troca, né? Você quer continuar se sentindo insegura nos seus relacionamentos? Você quer ainda continuar se comparando o tempo inteiro? Isso é muito triste para a sua saúde mental. Você se comparar o tempo inteiro, você não consegue acessar algo seu, algo personalizado, algo forte, algo que realmente represente a tua história. Então, esse momento que você fica se comparando com as pessoas, você está numa bolha que faz mal para você. Então, essa bolha dos intelectuais, eu quero dizer também que é uma diferença, tem um padrão de consumo, por exemplo, da cultura, né? Eu não fico mais ouvindo Anitta. Não tem por que eu ouvir Anitta. O que ela tem a me dizer? Ah, Belle, se eu ouvir a Anitta, ela vai mexer com os meus pensamentos? Ela vai retirar a minha feminilidade? Ela não vai retirar a sua feminilidade, porque na realidade, se você está sentindo prazer em ouvir a Anitta, na verdade você não a tem a feminilidade. Você está muito perdida ainda. Você ainda está fantasiando um poder de superioridade que a Anitta mostra nas suas músicas, muito fantasioso. Eu já ouvi questões de pessoas falando assim: você acha, Belle, que Anitta ou Luísa Sonza, por exemplo, contém virtudes? Anitta teve que passar por muitas histórias, né? Anitta teve que superar muitas questões. Anitta passou por abuso, mudou de nome. Como lida, Belle, com isso? E aí eu falo, virtudes é uma coisa que você, uma pessoa virtuosa, virtudes é algo que você contém e domina isso diariamente. Não significa que ela atingiu com excelência um determinado sucesso, que ela tem virtudes por isso. Ela acessou em um segundo ou outro para ter aquele resultado. Mas hoje, as consequências do ato não é de virtudes, não representam essas virtudes. Então, para você até sair dessa bolha de Anitta e vir, por exemplo, para ouvir músicas, né, como Bossa Nova, músicas com uma cultura, mas como Cássia Ellen, agora me perdi. Música nesse sentido, que são muito mais gostosas, tem uma história, né? Para você sair e querer essa música, você precisa perceber essa desvirtude do outro. Busca compreender por que ela dança com a bunda todos os dias nas redes sociais, né? Busca compreender por que ela mostra o corpo excessivamente. Você gostaria de fazer isso? Se o mundo te desse essa oportunidade, você também o faria? Qual é a consequência de você fazer isso todos os dias? O que você receberia por isso? Então, a gente percebe que há uns extremos de comportamento, né? E quando você sai dessa bolha e vem para a minha, por exemplo, você começa a pegar, aprender coisas que eu não preciso nem te falar. Você sente, poxa, acho que isso aqui que eu estou fazendo é desvirtuoso. Não faz sentido mais para minha família. Não faz sentido mais eu comer isso aqui todos os finais de semana, né? Eu comer Coca-Cola com um sanduíche todos os dias, comer cheeseburger todo final de semana. E eu recebo muito no sentido, Belle, a mulher de valor, né? Eu quero ser a mulher de valor, Belle. Eu quero encontrar o homem de valor. Eu quero um relacionamento sólido. Como que eu começo isso, né?
comece a entrar na bolha de um homem de valor. Se você não entrar, você não acessar, você não acessa ele. É simples assim. Então, Belle, eu quero acessar a feminilidade. Acesse essa bolha. Você vai ter que abrir mão da outra. Não dá para ficar com o pé em uma e a outra. A sua cabeça vai ficar de fora. Né? Faz sentido, deuses? E quando você entrar nessa bolha, e quanto mais você se estruturar nela, ficar ali, mais tempo você passar, mais sentido vai fazer para a tua essência. Você vai começar a ser a luz nos ambientes que você vai, né? Às vezes eu recebo assim, Belle, você fala o que você faz nos lugares que você vai, né? Quando você vai para o shopping, quando você está lá numa loja comprando uma camisa polo para o seu marido, você fala o que você faz? Daí eu digo, não, eu não falo. As pessoas me perguntam. E qual que é a diferença, né, de você falar ou as pessoas te perguntar? Quando você quer falar descaradamente, você ainda está na outra bolha. Você está falando de forma ansiosa, com euforia, querendo acessar a atenção das pessoas, né? Agora, quando você vive no bem-estar, no sentimento do bem-estar, que é a melhor virtude para um ser humano acessar, você encontra paz. E essa paz todo mundo quer. Então, quando você chega num lugar, numa loja, comprar um creme, comprar um secador de cabelo, igual eu fui esses dias, as pessoas perguntam, e aí, o que que você faz? Conta pra mim. Porque a forma que você olha para as coisas, a forma que você chega no local, né? Você não é invasiva, você não é impetuosa, você olha no olho da pessoa. E essas características estão extremamente escassas. Então, quando a pessoa te olha, ela, o que que você faz? Né? Ela quer saber qual é a bolha que eu vivo. E é aqui, quando as pessoas querem saber qual é a bolha que você vive, que você está no caminho certo. Que você está fazendo a coisa certa. Então, isso é muito gratificante. E eu queria dizer para vocês, entrem nessa bolha, busquem compreender as características dela. Porque querer o resultado, né? Querer a consequência de você ser essa mulher, mas com o pé lá, você não vai conseguir. Não existe isso, né? Para você acessar, não ser rasa no conteúdo, com profundidade, você vai ter que permanecer por mais horas na minha bolha, senão você não vai alcançar. Isso está fazendo sentido? Com certeza. Belle, eu quero fazer uma pergunta para você. Claro. A gente vive num mundo, né? Como você disse lá na sua antiga bolha, né? Tem feminismo, né? A gente vive num mundo onde as mulheres estão reativas, os homens também estão reativos. Inclusive, eu vi um post esses dias para trás muito comentado por vários homens, né? Um homem que marcou o encontro com a mulher, pegou ela, levou até o restaurante e deixou ela lá, tipo assim, você que paga, né? Você que é obrigada. Então, o que que eu vejo? Muita reatividade entre o masculino e o feminino, né? Muita reatividade das mulheres, todo mundo vivendo nessa quarta camada e se orgulhando dela. A minha pergunta para você é: o que é feminilidade e por que, vamos dizer, eu, mulher, que estou vendo essa reatividade do mundo, né? Contra as mulheres e vice-versa, das mulheres contra os homens, por que que eu vou querer, sabe, me dedicar a ser mais feminina? Que benefícios isso vai me trazer, sabe? Eu estou dizendo para aquela mulher que não entende nada sobre o estudo sistemático da feminilidade. Uhum. A feminilidade, ela é uma unificação com esses extremos que a gente vive, buscando superioridade aqui. Então, quando eu busco superioridade olhando para o outro, que é o homem, eu não estou na minha feminilidade. Eu estou querendo ser um ser humano superior a ele. E é muito engraçado que a gente fala ser humano, mas na verdade acaba parecendo um ato muito animal, né? Você ainda está, inclusive, um comportamento de camada 3, onde você está pela força, aqui, ó, agressiva. Você acaba querendo expressar esse ar de superioridade no seu próprio comportamento, né? Utilizando formas de gesticular, utilizando um comportamento ríspido, uma palavra seca. Essas coisas, essas características, a mulher começou a buscar para se sentir vista, para se sentir respeitada. Por quê? A gente acabou sendo um produto
dentro de comercialização. Hoje, quando você quer vender um produto, eles usam foto de uma mulher nua. Às vezes você vê sobre um empreendimento, você vê sobre um condomínio a foto de uma mulher seminua na placa. E você fica pensando, por que uma mulher seminua para representar um condomínio, né? Um empreendimento como esse? Quais as duas coisas que tem a ver? Ou seja, nós acabamos entregando esse posicionamento de imagem, porque a gente acaba dando voz para a Anitta, por exemplo. A gente dá voz a essa comercialização. E depois não percebe esse extremo de polaridade que acontece. Esse meio de comercializar a imagem feminina para venda é um extremo. Eu poderia utilizar a mulher como meio, mas agora ela está seminua. Ela está praticamente sem roupa nenhuma. E essas características fazem com que a gente veja como poder. Quando você olha morando dentro da outra bolha e você olha para essa placa, você olha assim, nossa, que mulher! Uau! Ela arrasou. É dessa forma que você olha. Agora, quando você vem para essa bolha, você diz assim, poxa, um longo trabalho pela frente. Mostrar para as mulheres que a gente não precisa ser exemplo de venda, de comercialização para demonstrar poder. Eu não preciso disso. Eu tenho outros meios. Eu tenho a minha palavra, eu tenho a minha imposição, eu tenho a minha inteligência que pode hoje ser ouvida, né? Eu posso entrar no Senado, hoje a gente tem a Ana, maravilhosa, está arrasando lá dentro. A gente tem várias mulheres hoje aí arrasando na política. Então a gente não precisa mais dessa comercialização. Foi um ato extremo, né? A sociedade quarta camada buscou um extremo para se sentir superior. Então fez essa comercialização, a mulher se vendendo, a mulher transparecendo e dizendo meu jogo, minhas regras, né? E acabou que ela se perdeu. Achou ali um meio para ser ouvida, só que no final das contas a imagem ficou distorcida. E aí isso não é feminilidade. Feminilidade é o oposto disso. É encontrar um local de voz que ao mesmo tempo eu queira a unidade com o sexo oposto. Isso é feminilidade. Eu aceito o masculino. Eu aceito ele ter um corpo rígido, forte, para que possa me abraçar e proteger. Então, à noite, ele me protege e de dia eu saio fazer os meus projetos, as minhas honras. E à noite eu conto os meus feitos e este homem me apoia. Ele não é mais o meu inimigo, ele não é superior a mim. Ele me complementa e juntos formamos uma unidade. E é isso que a gente precisa olhar. A feminilidade é uma unificação com o masculino. E assim, o masculino é a mesma coisa. Incrível. Que incrível. E tem como, eu quero saber assim, porque você falou a respeito das mulheres na política, mas a impressão, né, para quem não entende do assunto, quando você fala de feminilidade, parece que é aquela mulher, né, que é boazinha, que é submissa, que tudo para ela tá bom, e é aquela é uma feminilidade estereotipada, né? Aquela coisa que tá, eu até vim tudo de rosa para vocês, para me lembrar disso, sabe? É como se a feminilidade fosse o exterior, né? E que a feminilidade tirasse essa autoridade. Aí eu quero trazer a pergunta para você, e como que a gente vai expressar essa feminilidade, por exemplo, no local de trabalho? Uhum. É o seguinte, quando a gente tem as polaridades em jogo, eu falo assim, em jogo, quando a gente está no trabalho, a gente está no jogo da vida, né? Que é fazer essa brincadeira de saber o senso comum, até onde eu vou, até onde eu tenho voz, por onde eu passo, para ser vista, para ser lembrada e ser respeitada. Esses caminhos, como por exemplo, você está no seu trabalho, é um viés no seguinte, polaridades emocionais. Você compreende o que é ódio e você compreende o que é amor e utiliza na medida correta no momento necessário. Então, se eu preciso impor alguma coisa e precisar resgatar, por exemplo, a potência de um temperamento colérico que vai impor a minha ideia, eu utilizo. E isso eu continuo ainda na minha feminilidade. Muitas vezes a gente está fraco de português e não tem uma compreensão das palavras.
Porque feminilidade, ela é a mulher que nasce, eu nasço mulher, eu me torno mulher quando eu atinjo a maturidade. Qual é a diferença aqui, né? Do comportamento. Eu tenho um corpo com hormônios diferentes do masculino. Agora, quando se trata de comunicação, eu me comunicando com ele, existe alguma inferioridade? Nenhuma. Agora, quando que eu expresso a minha feminilidade aqui e não sou menor que ele? Eu expressando a recepção. Eu expresso que, homem, se você quiser, eu me junto a você e colaboramos com uma ideia. Isso é feminilidade. Agora, quando eu quero dizer assim, você vai ter todas as ideias porque você é homem, aí sim eu estou diminuindo e estou dizendo que a minha feminilidade ela é frágil. Só que isso acontece, esses extremos de pensamento, esses extremos de consciência, né, de clareza, de dificuldade de compreender, é por conta da imaturidade que as pessoas estão. Ou é uma coisa extrema, ou é outra, né? Ou a mulher é extremamente imatura, ou a mulher é extremamente empoderada. E o que é isso? E a empoderada. É verdade. E o que significa isso? Quando eu sou frágil demais, eu estou extremamente na polaridade yin. Quando eu sou extremamente empoderada, com agressividade, com um ar de superioridade, eu estou na energia yang. E o que eu preciso para fazer com que a minha feminilidade seja bem expressada, tenha respeito e admiração? Eu tenho o equilíbrio dessas duas energias. Então, eu dou espaço para o outro falar, mas eu também sou firme nas minhas ideias. Eu não contamino facilmente com as ideias dos outros. Eu tenho a minha ideia muito bem instalada. E isso significa polaridade emocional, yin e yang. Que muitas vezes, aí afora, as pessoas estão falando o quê? Seja yin. Aí outras, não seja yang, porque você será guerreira. O que isso significa? Ser guerreira, ser extrema, energia masculina. Mas ser yin, vocês já estudaram o que é yin? Basta olhar uma lista do que seria energia yin. As emoções de energia yin são paradas, frias e secas, perdão, e úmidas. Essas características significam uma mulher introvertida, quietinha, resguardada e emotiva. Choro com facilidade. Será que isso é feminilidade? Não. Isso são emoções ins, emoções internas. O nome próprio já diz, né? Por isso que o taoísmo ele nos ensina que nós devemos ser os dois, yin e yang. Às vezes eu fico sem compreender como que foi que a gente chegou nessa mensagem de que seja yin. Eu acredito que muitas das vezes foi porque estávamos no extremo yang, né? Estávamos yang demais por conta do feminismo, por conta de a mulher se sentindo descuidada, desprotegida, ela pegou o extremo. Sem maturidade, ela resgatou o contraste extremamente oposto, porque era isso que ela tinha na consciência dela. Logo, a gente veio com um estudo, a gente percebeu que essas mulheres estavam num extremo comportamento e falamos assim, seja yin. E aí, tudo bem. Ela percebeu, poxa, tô sendo muito agressiva, né? Tô colocando o ar de superioridade no meu encontro. Os homens estão fugindo de mim. E quando eu me relaciono, é um homem parado, é um homem sem opinião, é um homem que não se impõe, não me pede em relacionamento. Era o homem que estava na polaridade feminina. Aí, até então, pareceu que estava tudo bem falar assim, seja yin. Só que o que começou a acontecer, pelo menos na minha audiência? As mulheres começaram a falar assim, Beli, poder? Eu preciso ter poder? Beli, eu preciso falar com força? Com certeza você precisa. Se você não ter essa emoção instalada na sua consciência, terá sombras na sua personalidade. Você será extremamente úmida, extremamente emocionada com as características da vida e você não vai conseguir lidar com isso. Então não seja yin, seja yin yang, seja os dois, para você ter a sua feminilidade muito bem expressada. E aí no relacionamento
você compreende esse homem. Por quê? Você tem o Yang aqui dentro, para você ter consciência de quem ele é, né? Não faria sentido eu ter domínio só apenas de Yin e o Yang ser apenas aqui fora. Como que eu reconheço? Como que eu amo o desconhecido, né? Não há como amar o desconhecido. Para que eu possa amá-lo, eu preciso conhecê-lo. Então eu conheço aqui dentro. Eu amadureço com o Yin Yang, né? Crio coragem e crio medo. Medo é Yin, coragem é Yang. Eu pego os dois, unifico e conheço o masculino. E aí eu consigo me atrair a ele, consigo dançar com ele, consigo me casar e solidificar um relacionamento. Que incrível. Que incrível. Beli, você está trazendo, eu vi, né? Está trazendo muito a questão dos temperamentos. Teve um post que eu fiquei, meu Deus. Eu não vou falar que post que é, não, porque o post vai pegar os meus defeitos. Mas eu vou deixar assim para você entender um que fala sobre o temperamento sanguíneo colérico. Falei, gente, aquilo ali sou eu, tenho que me policiar. Mas o que eu tô querendo trazer para você, a pergunta, e o quanto que esses temperamentos, né, quanto conhecer os temperamentos e tudo mais, influencia na questão da unificação do Yin e do Yang. Pelo que eu entendi, eles são afetados de forma diferente, né? São extremamente, extremamente. Funciona da seguinte forma: nós temos 4 temperamentos e eu, na medida que eu fui estudando os temperamentos, eu percebi nitidamente a energia Yin e Yang ali, sendo expressada de forma oposta, né? E aí eu olhei a síntese dos temperamentos, já andava comigo no meu relacionamento, né? Eu estudei elas e compreendi praticamente uns 5 anos atrás. Quando eu comecei a conhecer o tema polaridades, e fui resgatar a minha feminilidade, resgatar não, encontrar a minha feminilidade, eu percebi a conexão com os temperamentos, né? Só que só agora, nos últimos meses, que eu comecei a falar sobre eles, mas eu gosto de ressaltar que eu já convivo com a síntese há algum tempo, né? Um bom tempo, assim dizer. E aí, ali a gente tem os 2 temperamentos de baixo, que tem a tendência em representar Yin na sua personalidade, e nós temos os de cima, que tem a tendência em representar Yang. Qual é a das características, assim, o ponto que faz com que as pessoas não compreendam os temperamentos, né? A gente tem a nossa personalidade, que inclusive as deusas que me acompanham conhecem a síntese do Olavo de Carvalho, aonde você compreende a tua linha do tempo de amadurecimento. Então nós temos a personalidade, que é uma coisa, e nós temos o temperamento, que é outra. Personalidade a gente desenvolve, temperamento a gente nasce. O que significa isso, Beli? Eu nasci melancólica e eu vou morrer melancólica. E calma aí, Beli, mas você está me dizendo então que eu vou morrer com esse temperamento? Então eu não consigo dominá-lo, não consigo desenvolvê-lo? Você consegue. Só que você sempre irá ter a tendência, em a primeiro instante, quando eu pedir para ti, me diga oi, me diga tchau, me diga até mais. Você tem a tendência de receber essa informação do seu temperamento, tá? E conforme você vai amadurecendo, você cria ferramentas, símbolos, linguagem, né? Você vai movimentando a sua linguagem, criando oratória. Você vai percebendo que características que faltam em você para você amadurecer a sua personalidade tem outro temperamento que domina. Então, por exemplo, se você é colérica, você tem o seu extremo, que é o temperamento de baixo. Perdão, se você é colérica, o seu extremo é o de baixo fleumático. Desse lado, eu tinha feito para esse lado e é desse lado. Quando você tem o seu extremo, você pode buscar se igualar mais com ele. Por quê? Você olha, o que ele tem? Ele tem mais leveza, ele tem mais
uma energia contagiante na vida. Ele tem uma certa fantasia, não leva os problemas tão a sério. Então eu preciso dessa característica. Então ao longo que você amadurece, você olha para você honestamente e percebe que os outros elementos, né, eu gosto de falar assim, que é também temperamentos, né, os 4 elementos, você percebe que para você adquirir oratória, você vai ter que pegar um pouquinho de cada. Então eu pego a expansão do sanguíneo, pode falar com facilidade, mas não significa que ele domina a oratória, né? Ele abre a boca com facilidade. Então eu pego abrir a boca com facilidade do sanguíneo, eu pego a forma direta do colérico, né? Racional, impetuoso, radical, seco. Então eu pego um pouquinho dessa característica, depois eu vou para baixo. Aí eu olho para o melancólico, o melancólico ele é muito racional. Então ele pensa antes de falar. Então eu pego um pouquinho dele. Aí eu olho para o ladinho, tem o fleumático. O fleumático tem uma leveza, tem uma paz, tem uma serenidade. E aí eu pego um pouquinho dele também. Pronto. Bum. Criei uma oratória excepcional. Porque eu estou resgatando um pouquinho de cada elemento. Isso é uma coisa breve aqui, para você compreender, né? Então, o que que isso significa? Peguei um pouquinho do yin de lá, peguei um pouquinho do yin dessa potência, peguei um pouquinho yang daquela outra potência e formei o círculo do taoísmo, né? Ele gira e está unificado as duas energias. Então você vê que temperamentos, ele serve para você se desenvolver, né? Você nasce com um e busca se desenvolver nos outros. Para você se dar melhor na sua vida, para você ter novas habilidades, né? A gente precisa das habilidades. Por exemplo, você jornalista, todos os dias você tem habilidades que você precisa ter em você, né? Que você precisa resgatar em você. Porque você não é essas habilidades, você não nasceu com elas, você busca elas todos os dias. E a gente é uma escolha, né? Se eu escolho falar bem, eu falo bem. Agora, se eu não presto atenção na minha fala, eu vou começar a falar mal. Simples assim. As pessoas precisam entender que é uma questão de decisão, tá? E o temperamento, a mesma coisa. Compreendo. Aí nós temos pergunta aqui da Bruna. Como faz para saber qual eu sou? Então, é uma coisa mais complexa, por quê? Porque existem características que se aproximam entre um e outro, e existem características extremamente opostas. Então, é uma análise que você, para reconhecer o seu, você precisa saber dos 4. Por quê? Se você não tem um contraste do que é frio e do que é quente, como você saberá o que é quente? Faz sentido, né? Então, para que eu possa saber o que é escuro e que eu possa verbalizar o que é escuro, eu preciso saber o que é claro. Então, para você entender os contrastes do seu temperamento, você precisa olhar os outros e saber falar sobre os outros. Isso é um estudo muito interessante porque você começa a lidar melhor com seus amigos, você lida melhor com sua família, você lida melhor com seu parceiro e você rapidamente busca as habilidades que você precisa. Você sabe onde ir, né? Você sabe onde ancorar. Como que você vai ter esperança de uma mudança se você não ancorar, né, da forma correta? E o temperamento, ele dá isso. Então siga Bruna, a Janaína Belli, que ela tá falando mais sobre isso, e você vai compreender mais sobre os temperamentos. Janaína, né? Eu quero, para fechar, assim, o que, né? Qual que é o segredo das deusas? É ser mais estudiosa, é ser mais feminina, é unificar. O que que você traduz tudo que você busca, né? Esse florescimento. Como que você traduz aqui para o que que é o florescimento? Tá. E como essa mulher, né? Como essa mulher que está começando agora deve buscar qual é o caminho? Uhum. Você fala do caminho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o termo de Platão, que ele fala do plano das ideias. É impossível você, por exemplo, clarear algo que está escuro dentro de você, né? Por exemplo, você tem uma insegurança de alguma coisa.
E você precisa clarear aquilo. Enquanto você não clarear, você não domina, né? Não tem como você pegar no escuro. Então, para isso, você precisa acessar a ideia primordial, né? A palavra primordial para resolver aquilo. E isso é o tal da sabedoria, do conhecimento. Então, qual é a primeira coisa? Ter desejo disso. Se você não ter desejo do conhecimento, ter desejo da verdade, você não acessa. Por quê? Se você tem desejo, você questiona. Então, por exemplo, se você está de frente com alguém, por exemplo, se a Tati me falou algo que não sou a favor, eu sou contra essa ideia. Então eu preciso fazer o quê? Para que eu e a Tati nos unificamos e não sentimos uma inferior ou outra superior. Eu preciso ir ao plano das ideias e pegar a ideia primária, a real, a única, a que se diz a verdade. E para que eu faça isso, eu não posso me sentir superior ou inferior. Então, isso é um desejo intrínseco pela verdade, né? Eu não passo por cima do outro, eu não passo por cima das coisas, eu me unifico ao universo, eu me unifico às outras deusas que também falam sobre feminilidade. A gente está conectada, né? Eu estou aqui entregando a mensagem e ela está lá entregando a mensagem também. A gente acessa as mesmas informações. Então, se eu posso acessar as informações de uma pessoa que está estudando a mesma coisa e ela está lá do outro lado do mundo, significa que nós estamos acessando uma ideia primordial. Não faz sentido isso? A ideia primordial. Então, é o quê? O plano das ideias que Platão fala. Quem mais fala sobre o plano das ideias de uma outra forma? Por exemplo, a gente pode falar no seguinte jeito: aonde a centelha divina alcança, né? Você fala centelha divina, né? Eu sou a centelha divina, então me diga o que eu devo fazer. Eu me questiono. Se eu tenho desejo, o questionamento faz com que venha a mensagem. Agora, se eu fico ignorante, né? Como que eu vou acessar essa mudança que eu tenho? Então, uma das coisas, por exemplo, que quando chega uma deusa numa comunidade, a primeira coisa que ela precisa é retirar o véu. Esse retirar o véu é retirar o egoísmo. Dizer assim, eu estou aberta, né? Eu estou aberta para ouvir. Eu estou aberta para questionar. Eu fiz uma live uma vez, e eu acho que eu vou colocar ela de volta no Instagram, porque eu retirei essa live. Eu retirei porque eu quero ensinar a minha audiência a levar a sério quando tem live, entende? Porque a gente está muito acostumado a deixar para depois. Deixa para depois, Depois. fica Fica salvo. salva. Exatamente. E Né? aí, cadê o amadurecimento daí, né? Sempre para depois. E daí a internet está entregando tudo todos os dias. Ai, deixa para depois. Então eu quis trazer esse compromisso. Quando eu apaguei tudo, veio. Beli, cadê a sua live? Eu queria ver. Daí, poxa, faz 6 meses que aquela live tá aqui, né? Tinha que ter um compromisso maior. Eu sei que às vezes a pessoa quer acessar novamente. Eu sei que aquela pessoa quer mandar para outra pessoa. Tenho total consciência disso. Mas eu percebo que está predominando uma audiência preguiçosa. E uma das formas de a gente ajudar isso, né, é conscientizar a audiência. Então, eu conscientizo o tempo inteiro elas, né? De forma consciente ou inconsciente, elas recebem isso. Então, Ok, eu acho que vou pegar pra mim isso aí também, viu, gente? claro, Me perguntaram se a live salva. Talvez. talvez. Não sei. Uhum, Beli, eu vou ter que confessar uma coisa pra você. claro. Eu acredito que seja até a parte do amadurecimento. Eu peguei o seu perfil no comecinho. Eu acho que tinha umas 6 publicações por aí. Nossa, Eu comecei a ouvir. Eu achei o perfil lindo, achei você linda, tudo. Mas eu tenho que confessar pra você que eu não conseguia ouvir sua voz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não conseguia, e eu ia lá de novo, e eu, meu Deus, que o perfil tá lindo, o assunto é um trem que me interessa, mas eu não consigo ouvir a voz dela. Hoje eu percebo que eu tinha uma resistência de ouvir, não era só você, a partir de eu perceber, né? Falei, mas por que eu não consigo ouvir? Eu percebi que eu tinha uma resistência de ouvir outras mulheres, de ver uma outra mulher como autoridade.
Eu quero que você, não sei, às vezes você tem alguma compreensão maior a respeito disso, maior do que eu. Eu estudei também no colégio militar e eu sempre tinha atrito, eu e as outras mulheres também tinham atrito comigo. Então eu queria pegar de você se tem alguma coisa que faz com que nós mulheres, né, talvez seja a imaturidade mesmo, uma competição interna, não sei, ou algo que faça com que nós não consigamos ouvir umas às outras. Tem algo nesse sentido? Na realidade, a gente poderia falar de várias situações que faz com que a pessoa entre nesse comportamento, né? Que uma delas é, com certeza, eu diria que imaturidade, ela resume toda a questão, porque várias pautas que eu vou entregar resume a falta de consciência e maturidade naquele determinado momento, né? Faz sentido, né? Então, o que que acontece? Ela pode simplesmente estar evitando uma característica que ela precisa dominar, por exemplo, a calmaria. Nossa, essa guria é muito calma. Isso me irrita, Cara, eu né? ouvi aqui que parecia que tinha um bicho aqui coçando meus ouvidos. Meu Deus, ela fala muito doce, muito lento, como que eu vou ouvir? Só Eu que tô feliz, sabe? ah, Eu tô feliz porque isso com o tempo mudou. Inclusive, eu vou te falar que eu parei de te seguir. Eu amei seu perfil, amei tudo. Até salvava o conteúdo, mas eu ficava, eu não consigo ouvir, meu Deus. Aí minha irmã que tá aqui, né? Ela pegou e mandou pra mim de novo. Eu falei, meu Deus, eu vou insistir e vou dar conta. E eu tô muito feliz porque, olha só, eu quebrei essa barreira. Nós estamos aqui tendo uma live e uma live eu tô crescendo demais. que Tô crescendo demais. é um depoimento, Eu fico né? feliz, sabe, É de um expor isso depoimento real, né? pra você. Sim. Sim, eu fico muito feliz de expor isso aqui para você, sabe? Eu não tenho medo, sabe, dos meus erros, não. Eu acho que quando eu exponho eles, significa que eu já superei. Eu tô feliz. E eu também. E eu também estou muito feliz com isso. É um prazer fazer parte, é um prazer fazer parte disso, porque não é só eu, existem N outras mulheres que estão fazendo parte do seu amadurecimento, assim como existem outras que fazem parte do meu também. Mas quando a gente verbaliza isso, além de fazer bem para nós, faz bem para quem está ouvindo também, né? Perceber que você não vai se quebrar, né? Você não vai se destruir por falar isso, por verbalizar, né, essa questão. E aí, como eu estava falando, existe essa questão de é uma sombra. Na psicologia junguiana a gente fala assim de sombra. É algo que você queria ter e o outro tem. Então, daí resumiria essa situação. E tem uma outra também que é a competição, a energia yang em excesso nessa personalidade, né? Aí o sucesso dela me irrita, né? O sucesso dela me incomoda. E eu vou voltar uma mensagem que eu tento resumir muito as minhas ideias, porque estudo muitas coisas. Então, especialista bom é aquele que repete, né? Porque vocês estão aqui, amanhã depois vocês estão em outra live com outro tema e tá misturando tudo. Então, o que que eu volto aqui para você passar por isso? Todas as deusas que estão nesse tipo de situação de comparar, de sentir outra superior, você tá barrando o seu próprio amadurecimento com isso. Então, o que que você tem que fazer? Unificar com uma outra pessoa, tá? Por que que você deixa de seguir? Por que que você se compara? Por que que você olha ela como a sua rival? Porque você está separando. Ela é ela, eu sou eu. Então agora, em vez de você dizer assim, ela é ela, eu sou eu, diga assim, somos unidas com um único propósito, né? Com um único propósito. E aí pronto. Simplesmente aqueles pensamentos ruins, eles vão se apagando. Eu já tive exercícios práticos que eu fiz comigo mesma, de ter uma pessoa do meu passado que é uma amizade, eu já falei isso nas minhas consultas, eu falei assim que eu tive uma amizade que eu cortei essa amizade, para mim foi como um luto de alguém que não morreu, né? Porque às vezes existe isso, né? Você passa um luto, você precisa cortar a ligação daquela pessoa, mas ainda você sofre muito. Então, quando eu fiz isso, criou-se inveja e inferioridade em mim, olhando para ela. O que que eu fiz?
como exercício, né? Eu olho para ela, busco as características positivas e eu aplaudo com honestidade, não com fingimento. Honestidade. Seja honesta, é a primeira coisa. Seja honesta. O que essa pessoa faz de bom? E aí você vai encontrar alguma coisa. Então, olha para aquela coisa, se unifica a ela e muda tudo. A situação muda. Que perfeito. Gente, que perfeito. Nossa, eu que vou sair dessa live aqui com pelo menos 25 anos a mais, porque você está sendo maravilhosa. Inclusive, isso aí que você falou, eu só vou citar. Claro. Você falou sobre o Yang. Uhum. Amanhã, se não me engano, é amanhã, né? Que você vai ter outra live ou depois de amanhã? Vai ser amanhã, nós vamos Amanhã? com o marido. Vai ser sobre amor de Eros, amor ágape e amor de filia, tá? Qual que vai ser a que você vai falar com alguém que é especialista no método Kibe? Ah, tá. Vai ser sexta-feira. Uhum. Isso aí que você falou é muito Yang. Eu percebo assim que eu sou muito Yang mesmo, sabe? Tipo, Yang demais. E eu fui estudar um pouquinho do método Kibe e eu falei, meu Deus, não tem jeito não, porque todas as minhas Não, características me identifiquei mais com o Yang, sabe? Então, tudo em mim é mais Yang. E eu fiquei, meu Deus, não tem jeito pra mim. Pra eu entrar no Yin, eu vou ter que entrar no, sei lá, tem uma banheira de feminilidade, porque eu passei mais no Yang do que no Yin. eu entendo você. Mas sabia que o meu corpo entra no Yang também? Putz, Sim, ele é extremamente afiado, né? Se você olha as minhas mãos, né? Os meus dedos são extremamente afiados. E isso, aquela mão expressiva, né? Que muitas vezes, às vezes você quer fazer uma foto da sua mão e ela aparenta uma mão masculina, né? É difícil de deixar ela gente, feminina por causa dela ser eu fiz, afiada. eu fiz uma foto com a minha amiga, tava na época daqueles, sabe, daquelas fotos de casal. Uhum. Eu fiz a mão, eu coloquei só a mão lá, e ela, nossa, Tatiane, ficou muito masculino. Eu fiquei, gente, eu acho graça dessas coisas, sabe? Mas eu penso que todas essas coisas têm um porquê, né? Deus criou a gente mais yang, assim, com propósito, Com propósito. né? Sim. Com propósito. Então é por isso que eu acho graça, mas eu acho que por mais que nós tenhamos características masculinas, né, yang, né, não é masculino de homem, nem nada disso. É energia. Isso. O nosso coração, né, ele é forjado com o yin, né, o feminino, ele é mais forjado porque a gente vai precisar trabalhar mais para colocar esse yin para fora. Então, eu penso que quando você atingir a totalidade, né, essa unificação que você diz, vai ser uma coisa muito bonita e a gente vai poder trazer outras mulheres também. Com certeza. Essa unificação você vai perceber que repete em tudo. Então, por exemplo, esse método KIB, ele faz isso. Porque você é uma estrutura, né? Você é uma estrutura fiel a algo. E você faz o quê? Você vem com uma roupa que representa essa estrutura que dá resultado mais feminino. Muitas vezes, talvez tenha dificuldade das deusas compreender essa mensagem, mas um resumo um corpo extremamente yang, estrutura afiada e reta, ele coloca um blazer e representa feminilidade. Agora, se ele pega um vestido todo de babado, floral, bufantes, ele fica caricato. Então você olha assim, nossa, uma mulher Que brega, que brega, que brega. né? Masculina, essa mulher não leva jeito para ser mulher, não. Você vai olhar e você vai sentir isso, né? Sensibilidade. Muitas vezes inconsciente, muitas vezes. Então, você coloca o blazer e ela ficou feminina, né? Você colocou o blazer que era para ser yang e aí ela representou feminilidade. Isso é a unificação. Então, ela está unificando isso de forma física, né? Na imagem. Acaba que tudo que a gente falou aqui é traduzido numa única coisa. É a mulher reconhecer exatamente quem ela é, né? Passar por um processo, né? E como uma escada das virtudes, a gente vai crescendo, mas principalmente reconhecer o seu eu. Tanto Isso. na questão da roupa, como o PIB,
a unificação das polaridades, o yin e o yang, e o reconhecimento dos temperamentos e também de outras coisas, Isso. como a filosofia, os seus valores, tudo isso vai. Tudo isso, gente, é o segredo de ser uma deusa. Até outra coisa que você estava na live outro dia, só para finalizar a minha fala, todas as coisas vão se unificando, inclusive os chakras que a gente estava vendo outro dia. Você é uma unificação, né? Você vai atingindo, tendo domínio sobre eles, é uma unificação que você está fazendo com a potencialidade humana. Exatamente. Quando todas as coisas estão em equilíbrio, né? Uhum. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Janaína, Belly, né? Belly, eu acho Belly tão fofo, mas eu acho Janaína forte, sabe? Eu acho que Janaína é é o meu lado forte. Yang. Mas O meu lado Yang, Janaína, ela não. tem uma representação yin. Eu não compreendo também isso. Quando fala Janaína é forte, mas se você olha o significado, representa uma não é deusa da água, mas é como um monumento de uma. Não é santa também, eu esqueci o termo. Mas é uma pessoa da água. E aí representa choro, representa introspecção. Eu achei graça, porque faz representação ao meu signo, né? Eu sou péssima para signo. Já tentei entender, mas é uma coisa que eu, melancólica, tá difícil de eu mergulhar no assunto. Eu vi aquele post seu, né? Falando sobre o sanguíneo. Sanguíneo melancólicos? Não, sanguíneos. Coléricos e sanguíneos. Isso. Eu não confio que eu sou sanguínea, não sei por que eu desconfio. O meu signo é de escorpião, eu sou muito yang. O meu, que, pelo que eu entendi, é o soft dramatic, Tá. que é mais Jung. Então, acaba que é muito difícil a pessoa aqui ser mais. Mas às vezes. Mas eu Quer, não perco a esperança, não. quer Eu estou ver? estudando. Uma lei da natureza que eu tenho percebido, tá? Sobre esses extremos aí e como que a gente recebe, o ser humano recebe isso. Eu percebo que tem um contraste e que tá em algum lugar. Por quê? Porque você consegue ter amor o tempo inteiro? Não. Você tem ódio o tempo inteiro? Não. Isso significa. O que isso significa? Que você tem o yin yang nas suas emoções, certo? Então, Sim. a minha ideia é que todos nós temos os dois, só que a gente ainda não acessou muitas vezes. Então, eu acredito que tem alguma coisa aí dentro de você que reflete um extremo yin. E aí você precisa pegar esse extremo yin que está em algum lugar, escondidinho. É como se fosse várias bolinhas. E aí você não está achando porque elas se juntaram tudo num cantinho dentro de você. Então, estão todas lá. Então, você, quando acessa, aí você vem e espalha, porque tá o teu corpo todo com as bolinhas yang, né? Então, você vai lá e vai achar essa bolsinha que está guardada em algum lugar dentro de você, e aí você vai e espalha. Eu acredito fielmente que é assim que funciona, tá? Um tesouro escondido, bem escondido, Bem né? escondido. Mas a glória de Deus é esconder as coisas e a honra dos reis é descobri-las. No caso, nós, né, Tudo isso. deusas. Beli, eu quero te agradecer demais por essa live. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco também. Eu tenho certeza que todos nós fomos alcançados de alguma forma, fomos atingidos de uma maneira muito especial. Eu quero te dizer mesmo, do fundo do meu coração, que Deus continue abençoando, sabe, seu trabalho, que você continue sendo essa moça que influencia milhões, né? Milhões assim, porque todos os caminhos, né? Você atinge uma pessoa aqui e aquela pessoa vai atingir outras pessoas, Sim. né? Que vai sempre levar a outra, tudo é um ciclo. Então, eu quero dizer que você continue, né? Sendo essa mulher que atinge o mundo com o seu carisma, com a sua voz, com essa doçura, né? Com a feminilidade e com a beleza também, que é uma coisa que você traz muito no seu perfil. Obrigada, viu? Obrigada demais por esse tempo que Obrigada. você começou aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço por esse canal de voz, né? E é uma forma de a gente mostrar como as mulheres precisam se unir, né? Essa ligação de dar voz, de se conectar, né? De dar espaço e interagir. Não interagir de forma competitiva, mas interagir de forma unificada, né? E foi muito bom, fico muito feliz. O teu depoimento com certeza vai ficar no meu coração. Que coisa linda, gente. Obrigadão, viu? Ótima noite, Belle. Ótima noite a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Boa noite, Deus. Obrigada. Até mais.
Até. E olha só, vamos ver se eu consigo deixar essa live salva. Se ela ficar salva aqui no perfil, compartilhe com mais pessoas. Viviane, depois você procura aqui no meu perfil, viu? Pra você assistir, porque foi maravilhosa. Obrigada, gente. Ótima noite, viu?